Por quê? Tá bom? Vocês se lembram qual foi a seleção que ganhou? Eu realmente não me lembro. 2002, né? Tudo bem. E a de 2022 foi a menos votada, né? Beleza. Olha só, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias e lerem comigo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 1 até o 10. Vamos lá. Diz o seguinte, Paulo escreveu uma carta e ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido com algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Feche os seus olhos, eu vou orar. Senhor, nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar e a Tua palavra é a verdade, é o prumo que a gente precisa. Nesse momento aqui, nós convidamos a que o Senhor ministre em cada coração e que a Tua ministração convença quem precisa ser convencido. Porque independente de um fator emocional, independente do pregador, independente da música, nós cremos absolutamente no poder do convencimento do Espírito Santo. Amoleça corações nessa noite, tira toda a incredulidade e faça com que a gente saia dessa noite, desse lugar, encorajados em Te amar mais. Em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Queridos, essa carta de Paulo, para fazer um contexto para vocês, que possamos nos situar, Paulo ele estava escrevendo aos Gálatas, e eram problemas muito recorrentes dos judeus, que criam no Deus de Abraão, e começaram a crer em Jesus também. E o problema era que os judeus que começaram a crer em Jesus, eles queriam que os gentios, ou seja, os novos cristãos que não estavam enraizados no judaísmo, eles tivessem que cumprir toda a lei, eles tivessem que passar pelos ritos, pelos sacramentos, que Paulo estava tentando ali conversar com a igreja naquele tempo. Olha, isso não é necessário. Eles podem ser enxertados nessa árvore, eles podem crer em Jesus, mas eles não precisam de viver e cumprir certos métodos e rituais que vocês, judeus, que também acreditam em Jesus, precisam. Então havia ali uma onda de muito legalismo, tá? E de muita imposição. É tipo assim, olha, eles podem servir a Jesus, mas tem que ser da nossa forma. Eles até podem crer nesse Deus que a gente crê, mas tem que ser com os nossos métodos. E ali havia, então, uma divergência cultural muito grande e um conflito cultural, de mentalidade, um conflito de históricos. Porque Paulo, basicamente, nas suas cartas, estava alarmando todos ao seguinte: o mais importante é que Jesus Cristo ressurreto seja proclamado e inserido no coração, seja de gentio, grego, romano ou qualquer judeu.
Essa era a luta de Paulo. Não é que Paulo desvalorizasse por completo todos os costumes judaicos. O que ele estava querendo dizer era que começava a haver um input de legalismo, de regras, de valorizações, de adicionar coisas que Jesus não tinha deixado como um legado. Paulo exortava aos Gálatas que eles crescessem em piedade. Tanto falamos aqui na Rise Church de que o que caracteriza a verdadeira espiritualidade não é quanto nós lemos a Bíblia, embora isso seja importante, não é quanto nós oramos, embora isso seja importante, não é quanto nós jejuamos, embora isso seja importante, mas como isso se caracteriza no nosso amor ao próximo. Porque essa espiritualidade vertical, ela é muito, não apenas importante, ela é fundamental, mas às vezes ela é muito subjetiva. Esse Deus invisível, ele começa a se moldar de acordo com os meus padrões. Você sabia que se você for estudar na história da igreja e da humanidade, você vai ver que a ideia de Deus, ela é muito mais adepta no universo, no mundo, do que Jesus? Porque é muito mais fácil você aderir à ideia de um Deus que se adequa a seu padrão humano, padrão cultural, do que Jesus. Vocês entendem a ideia? Por quê? Porque todo mundo crê em Deus. Para nós, Deus só se vê através de Cristo. Mas para outros, Deus é uma vibe, é uma energia, é um cosmos, é o que eles quiserem que seja. Por quê? Porque é invisível. Por isso, não se vê Deus sem Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a forma plena de nós entendermos quem Deus é. É muito interessante porque Deus, ele envia Jesus para dizer o seguinte: olha, eu amo vocês e eu vou mostrar como é o modelo. Jesus, ele modela, Jesus, ele nivela a coisa num padrão. Nós então temos um desejo, como cristãos, o nosso desejo é amar mais a Deus seguindo os caminhos de Cristo. Ele começou um legado e a gente pode se tornar participante desse legado com ele. Quantos podem dizer amém por isso? Eu quero fazer um destaque aqui nessa carta, aqui no versículo 8, ele faz o seguinte: olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Para um pouco, pensa nessa frase. Paulo está exortando aos Gálatas: olha, quem semeia na sua carne, na carne colherá corrupção. Já pararam para pensar nessa frase? O que isso significa? Depois ele diz o contrário: olha, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Alguns comentários que eu queria passar para vocês, de Calvino, ele fala que semear na carne é aquele anseio, aquela expectativa por tudo que é na vida presente. Vocês estão comigo? Calvino, ele fez um comentário em cima dessa carta de Paulo, que ele fala que semear na carne, está dizendo o seguinte: olha, semear na carne é o seguinte: eu vivo em prol de tudo que a vida pode me dar. Tudo isso é semear na carne. Ah, pastor, para mim semear na carne era pecado, era algo muito sério, uma promiscuidade, era o adultério, era a fofoca, era a mentira. Isso vai ser naturalmente uma consequência. Semear para a carne não necessariamente é um ato pecaminoso, mas é quando você é muito carnal, ou seja, você só vive em prol dessa realidade, você investe tudo que você tem, o seu tempo, o seu dinheiro, a tua energia, as suas expectativas, a tua esperança nas redes sociais, num carro do ano, numa viagem internacional, em ganhar mais dinheiro, em ser famoso, em ser popular. Faz sentido? A Bíblia então nos alerta que se a vida se resume a você semear na carne, você vai corromper. E Calvino fala que a corrupção aqui é a morte eterna. Então eu queria, você que conhece a Deus, olha só, essa palavra talvez seja uma das palavras mais importantes que a gente vai pregar aqui. E eu preciso que vocês que chamam ao Res de igreja, pelo menos vocês que chamam ao Res de igreja, ou mesmo vocês que não chamam ao Res de igreja, que já confiam em nós, abram o coração para tentar entender o que a gente vai ministrar aqui essa noite. E você que é convidado, você que está aqui pela primeira vez, que você tenta entender por que nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Se você diz que ama a Deus, mas você está semeando para a carne, eu quero desafiar você
a traduzir se você realmente ama a Deus. Porque uma pessoa, dizer que amar a Deus, como o Tiago fala, fé sem obras é morta, e também postar que você vai na igreja e dizer que você ama a Deus, se não se resulta numa vida prática, e gente, a vida prática não é necessariamente ir à igreja. Aqui é sobre criar expectativas em coisas que não são o nosso Senhor. É depositar a nossa esperança em coisas terrenas, que não podem nos agregar nada à eternidade. E existem de fato coisas que não são pecaminosas, e não há nada errado em você querer viajar, em você querer guardar dinheiro, em você querer gastar horas assistindo um seriado. Não é errado isso. Mas semear na carne significa uma vida constante, onde você só faz em prol de você mesmo, e você deposita expectativa que aquilo ali tem plenitude. E eu afirmo nessa noite, não há plenitude em tais coisas. Não há plenitude em tais coisas. Pastor, mas é errado? Eu não falei que é errado. Mas se toda a sua expectativa estão nessas coisas, você vai caminhar por um caminho de corrupção. É o que Paulo estava falando. E aí depois ele diz o seguinte, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Repete comigo, Red Church, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo próprio, diga, colheremos, se não desanimarmos. Amém? Eu quero que essa palavra de Paulo também penetre na sua mente, no seu coração. Olha, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Também o mal é assim. Sabe o que acontece? Olha só. Muitos de vocês se converteram aqui, começaram a voltar a viver com Deus aqui, a igreja, e aí vocês começam a ter um hype, um ciclo muito positivo. Olha, Deus está fazendo, aquela igreja é muito legal. Passa 2, 3 meses, aquele hype é que nem um pico de insulina, cai. Aí você, olha, aquela igreja não é tão legal como tu achava. O pastor era engraçadinho, tá? Imagina, poxa, enjoou. Ou aquela pessoa que vai naquela igreja eu não gosto. Isso é muito comum. Por quê? Porque nós somos seres humanos que estamos acostumados, a geração, a estímulos externos. A gente está sempre precisando de estímulos externos para dizer, agora sim eu vou, agora eu vou vencer. O 31 de dezembro é o dia que eu vou mudar a minha vida. Eu vou para o nutricionista, vou me inscrever na academia, eu juro. E aí, existem estatísticas que provam que 87% das resoluções de um novo ano, elas são interrompidas em menos de 20 dias. Antes de chegar em fevereiro, todas as resoluções de que você vai ser fit, mais espiritual, você vai ler mais, elas são anuladas. Quem pode dizer misericórdia aí? Porque nós precisamos de estímulos externos. Mas, se entendemos de fato o que significa evangelho, nós entendemos o que Paulo falava, o seguinte, a tua graça me basta. A tua graça, o que o Senhor fez por mim na cruz, me basta. E você vai ter dias maus? Sim. Vai ter dias difíceis? Sim. Mas o interessante que nós abordemos aqui é que a tua motivação está enraizada na mensagem principal de que Jesus veio por você, morreu a sua morte e te livrou da vida eterna. Então a gente não precisa ser uma igreja, a gente não quer ser uma igreja que fica, olha, semana que vem a gente vai fazer uma conferência de alegria, júbilo e rock and roll, para você animar a tua fé. Olha, querido, a gente vai trazer um preletor e uma banda, para você ficar felizão e aí se animar na fé. Não. O que precisamos fazer, Paulo fala, os verdadeiros espirituais, eles encorajam aqueles que estão caídos, vão desanimando, mas a gente não vai usar de artifícios humanos para estimular o que só o Espírito Santo pode estimular em você. E também a sua própria resolução em dizer, eu sou um pecador. E até que Jesus volte, esse pecado está ficando vivo em mim. O que você quer? O que vocês estão querendo? Como pastor, é o que eu mais vejo. Vocês querem colher no Espírito, semeando na carne. Isso é totalmente impossível. Não funciona. Nós gastamos horas em festas, em televisão, na rede social, em timeline de outras pessoas. Nós desejamos um carro, nós queremos coisas. Caiu uma balinha aqui do meu bolso, vocês viram? Estou sentindo uma guerra espiritual aqui, hein? Essa baixada aqui gostou, né? Eu uso isso aqui porque depois eu vou falar com as pessoas, eu quero orar. E como eu estou falando muito, eu não quero ter bafo. Porque as pessoas, pastor, eu estou sentindo que eu quero cair aqui. Eu acho que será que é o poder de Deus? Não, é meu bafo, querida. Eu vou contar uma história da Sabrina. A Sabrina, quando ela era adolescente,
A Sabrina, o apelido da Sabrina era Point. Point. Por quê? Porque nessas igrejas, né? Essas igrejas que eu gosto dessas igrejas. O pastor foi orar pela Sabrina. O Levi. E foi orar pela Sabrina e ele foi empurrando a cabeça da Sabrina para a Sabrina cair, né? E a Sabrina tá assim, ó. E ele empurrando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Sabrina orando, orando. De repente, quando a gente olha para a Sabrina tá fazendo uma ponte. Assim. Curvou. Até hoje ela tem um problema ali por causa desse pastor. Estamos processando ele já. Mas estão comigo aqui quando a gente fala sobre... Cara, vamos lá. Vocês querem colher no Espírito. Mas vocês estão semeando corrupção. Irmãos, quem pode dizer misericórdia por isso? E eu falo isso a começar em mim. Então, assim, não tem como. Então, o nosso estímulo é semeiem no Espírito, para que vocês colham no Espírito. E o Espírito Santo está desejoso e fazer isso em vocês. Então, muitos de vocês, irmãos, quando eu falo muitos de vocês, eu estou falando da igreja, né? Como pastor, a gente ouve muito isso assim, olha, pastor, eu não tenho vontade de ir no culto, ou quando eu vou no culto eu não sinto nada, aquela pregação não atinge mais o meu coração. Mas olha só, como você viveu a semana toda? Você deposita em 1h30 de culto um start que não vai rolar. Poxa, você que veio aqui pela primeira vez achou que ia rolar, e eu já estou jogando balde, eu falei, não vai rolar. Porque o mais importante é que você cultive para o Espírito. Deus é um Deus de milagres? Sim, Deus é um Deus de milagres. Mas Ele também é um Deus de princípios. Ele espera que nós cultivemos no Espírito. John Wesley fala que esse desejo na carne é o desejo da natureza corrupta. Porque se lembra que Jesus morreu a nossa morte, mas a gente ainda é pecaminoso, irmãos. Mas Paulo termina esse capítulo de forma gloriosa. Se a gente não se cansar de fazer o bem, a gente vai ceifar, a gente vai colher. E aí talvez é o primeiro estímulo dessa noite, é o seguinte: não desanime. Não deixe de fazer o que você sabe que vai semear no Espírito e vai colher no Espírito. Porque olha só, muitos de nós começamos a dar dinheiro na igreja, a dar dinheiro para aqueles que precisam, a se santificar, a abrir mão de pecados, a tirar vícios da nossa vida, mas a gente ainda está colhendo coisas que nós plantamos 10 anos atrás na nossa vida. E aí você fala assim, cara, o pastor falou para eu ter uma vida devocional, para eu começar a ler a Bíblia, para eu começar a ser generoso, para eu começar a ter uma postura. Só que você está vivendo 10, 15, 20 anos plantando coisas que hoje faz você colher. Então, que você esteja plantando, ciente de que tudo que é para a glória e louvor de Deus, mesmo que você não veja a colheita hoje, ou amanhã, ou nem em 2023, eu posso afirmar, não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Não desanime. Não desanime. Olha o que Bill Gates fala, que é uma frase muito, muito conhecida, que eu acho super, super válida para os nossos dias. Numa geração digitalizada, super, super fast food. Diz o seguinte: pessoas superestimam o que elas podem realizar em 1 ano e subestimam o que elas podem conquistar em 10 anos. Deixa eu te dizer, aqui nós temos 200 pessoas na igreja. Em 1 ano e 7 meses, num bairro que a gente sabia que tinha algumas dificuldades. Mas a gente não considera o estabelecimento da igreja em 1 ano e 7 meses. A gente precisa alcançar 5 anos. O nosso sonho não está em 1 ano e 7 meses. Caso contrário, a gente vai desanimando, a gente vai, já alcançamos 200 pessoas, pronto. Não, a gente não vai parar até que Deus seja honrado nesse lugar e os frutos que só Ele pode trazer, Ele vai fazer. Então entenda, a nossa visão não é estabelecer uma igreja. A gente plantar uma igreja, embora difícil, é fácil. O problema é manter. E não manter, é manter com a chama acesa de amor a Jesus e pela causa dele. E esse é o difícil, no nosso relacionamento com Deus também. Mas não subestimem o que vocês podem conquistar em 10 anos. Porque quando vocês estão fazendo coisas, nós estamos plantando coisas boas para Deus. Nós não vemos resposta hoje. Não subestimam o que Deus está gerando nos céus a teu respeito do que você está plantando. Não é em vão. Não é em vão. Olha, eu quero dizer uma história. Alguns conhecem essa história. Mas eu me formei em odontologia. E quando eu trabalhava num consultório no bairro de Madureira, eu fui para um consultório. E o dentista, que era pastor numa igreja, amigo nosso. Vocês estão sentindo calor? Vamos pedir para ligar o ar aqui, pessoal? Por favor, alguém para ligar. E eu comecei a trabalhar nesse consultório. O ar está ruim.
Eu estou falando que a guerra espiritual está, ó, intercessores, vamos orar. Mas vocês também reclamam de tudo, né? 2 semanas atrás estava aqui, gente. Olha, é um frio aqui. A palavra até foi boa, mas é um frio que... Tá com dor de garganta. Aí agora tá aqui. Nunca mais volta àquela igreja. Pessoal fedendo todo, suado. Gente, e aí? Vamos ser igreja? Vamos ser igreja onde for que for igreja. Não tem Wi-Fi? Seja igreja. Não tem cadeira? Senta no chão. Quanta igreja eu fui lá na África, Malawi, Zimbábue, todo mundo lá. Uma vez eu estava no Malawi, no Moçambique, estava na igreja lá. A igreja era o quê? Toda a igreja plantada embaixo da árvore. Tem uma árvore boa, é igreja. Eles começaram a plantar a igreja. Fomos lá pregar, chegamos lá. Aí tá as mães lá louvando, sentando num banquinho. Tinha um banquinho, você estava um upgrade. Tinha um banquinho, aí de repente veio um menininho. Tinha uma brincadeira, uns 4, 5 anos, grande. Aí ele vem mamar no peito da mamãe. Aí a gente estava pregando assim em cima e ficou aquela cena estranha. Por quê? Porque a mãe estava assim, gente, sentada, e o menininho simplesmente foi lá. Aí a gente ficou assim, gente, que cena, não? Mas então, o pastor Samuel da Mata, que é um amigo nosso, da nossa família, cedeu esse lugar para mim, para eu poder trabalhar, trabalhando. Depois a gente foi descobrir uma coisa. Ele não cobrou o aluguel, foi no início da minha jornada de odontologia, estava trabalhando, cara, e aí a gente foi descobrir que muitos anos atrás, o pai desse dentista, que também se chamava Samuel, o bispo Samuel da Mata, ele estava começando a empreender, e ele não tinha dinheiro. O meu avô, na época, eu estou falando, gente, sei lá, 120, tipo, talvez aí uns 50 anos atrás, deve ser isso, talvez até mais, 60 anos atrás, o meu avô, então, emprestou um dinheiro para o bispo Samuel da Mata, empreender no consultório. Que, eventualmente, se tornou o consultório que eu usufruiria para trabalhar. Só que quando o meu avô, há 60 anos atrás, foi ajudar um amigo a empreender, dizer, olha, eu vou te ajudar com esse dinheiro para você conseguir abrir o teu consultório, ele nunca fez assim, olha, eu vou abrir, porque vai que daqui a 50 anos um neto, um filho meu vai precisar desse consultório. Quem está aqui? Eu vou falar sobre legado e eu vou falar sobre algo que está conectado intimamente à constituição de legado, as nossas finanças. A nossa generosidade é uma marca que estabelece legado. Outra coisa também, que muita gente pergunta, como é que você conseguiu ser pastor de uma igreja norte-americana? Não tinha nenhum brasileiro, nunca nenhum pastor brasileiro foi. Pô, Samuel, você está se gabando? Eu não estou me gabando, eu estou me orgulhando sim. Porque, de fato, o que aconteceu comigo, com a Sabrina, foi algo divino. Muito atípico. E eu vejo a mão de Deus. Só que eu sempre digo uma coisa, não foi porque eu sou alguém super eficiente, ou uau, diferente, não. Porque eu falo aqui que eu sou a prova viva de que constituição de legado e investimento no reino de Deus sempre vai ter retorno, mesmo que não seja para a tua geração, mas vai ser para os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus netos, e aí vai. Porque sempre que você estimula para o reino de Deus, você vai ter retorno. E é isso que Paulo estava falando, ele estava dizendo assim, olha, não desanima. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós sim faremos. Quem pode dizer amém por isso? E aí foi o quê? Foi uma conexão de um missionário que veio para o Amazonas há 37 anos atrás. Os meus pais receberam essa família, fizeram um crédito para o carro deles, abriram conta no banco, ajudaram eles a se estabelecer. Eles investiram na vida desses missionários. 35 anos depois, na verdade 31 anos depois, eu fui para os Estados Unidos estudar no ministério, e eles falaram, eu quero, basicamente a gente vai fazer com vocês tudo que os seus pais fizeram com a gente há 35 anos atrás. Então eu sou fruto de alguém que investiu no reino, que acredita no reino. E a minha obrigação, por ser consequência de alguém que foi fiel, é ser mais fiel ainda. E começar a pensar que a minha vida, o que eu estou fazendo, e que eu abri mão do green card, abri mão de uma vida do sonho americano para voltar, é porque eu acredito que o reino dos céus é maior do que qualquer sonho americano. Pastor, tem algum problema a gente se mudar para os Estados Unidos? Absolutamente não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que a constituição de legado sempre está associada a sacrifício. Você não constrói legado em zona de conforto.
E o que eu acho é que nós somos uma geração imediatista e nós somos muito superficiais. Por que, pastor, superficial? Porque é tudo sobre nós. E o reino da Bíblia é totalmente antagônico a isso. O próprio Jesus nos mostrou que é tudo sobre se mover em compaixão em prol de alguém. A história da humanidade nunca contou um legado de alguém que viveu para ele mesmo, mas sempre de alguém que viveu e morreu por outros. E é isso que nós, como Race Church, queremos ser. Nós não queremos ser uma instituição com um CNPJ que se reúne no teatro. Nós queremos arder de amor por Jesus e pela causa de Jesus, e impactar vidas e servir vidas e dar a vida por algo que é maior do que nós mesmos. Porque viver em prol de nós, o mundo já nos posiciona assim. Bem, qual foi a seleção brasileira que você escolheu? E só uma observação. Eu fiz essa pesquisa antes, na igreja do meu pai hoje, e também deu o mesmo resultado, 94, 2002, e não há como discutir que a seleção de 94 e 2002, elas foram ruins, pelo contrário, foram uma máquina. Mas vocês vão de concordar comigo, que nós amamos romantizar o passado. A gente é nostálgico. A gente vê uma foto nossa 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente fala, como eu amava isso aqui, como eu era feliz aqui. E o que acontece é que isso impossibilita a gente de sonhar e visualizar no novo, no futuro. Por isso que Paulo ele exortou os coríntios o seguinte: vivam uma vida e transbordem de gratidão. Transbordar de gratidão é conversar com o passado, honrar com o que aconteceu no passado, mas é olhar para o futuro e ver, nós estamos construindo algo e precisamos ir para frente. Foi essa a grande diferença dos 10 espias para Josué e Caleb. Se vocês não conhecem essa história, Josué e Caleb e mais 10 líderes foram comissionados a espiar uma terra. Sabe o que aconteceu? 10 líderes olharam para a terra e falaram assim: cara, sem condição. Não, mas Deus prometeu uma terra prometida. Não, sem condição. A gente vai ser comido ali. Os inimigos são muito maiores que a gente. Josué e Caleb viram a mesma terra. E o discurso deles falou o seguinte: ei, possuamos e tomemos essa terra que Deus nos deu. Vocês entendem? A mesma terra, o mesmo olhar, só que com perspectivas diferentes. Quando a gente é nostálgico no passado, a gente fica preso no passado. E eu não estou dizendo para honrar o que Deus fez no passado. O que eu estou dizendo é, não romantiza a ponto de te paralisar em ver o futuro. Tem muita gente assim: na minha igreja, eu me lembro, era tão bom quando havia... E o que você está fazendo hoje? Você travou aí, ficou parado? Cara, vamos sonhar, vamos avançar, vamos viver a vida plena que Deus tem para a gente, vamos possuir a terra que Deus tem para nós. Não se trata de ser um imbecil que acredita em tudo, em todos, e que a vida vai dar certo. Não é isso que eu estou falando. Se trata de estar linkado em esperança de que Deus é por nós. Quem será contra nós? Sabe, mas é o seguinte: Deus ele nunca vai te comissionar a algo que vai ser desconfortável. Sempre vai ser desconfortável. Se não for uma missão que é maior do que a tua capacidade, nem vai, porque não é de Deus. Deixa eu repetir. Deus muitas vezes vai te comissionar e chamar por um legado que é muito maior do que você é capaz de fazer. E eu sou prova viva disso. Mas eu sei que tem uma coisa a meu favor, que não sou eu que faço, mas é o Deus que eu sirvo. E da mesma forma, Deus colocou sonhos no teu coração que dão medo, que te amedronta, e isso é normal. É por isso que é o desafio da fé. Porque se você só for penetrar e tocar naquilo que você é claramente capaz de fazer, não é de Deus. Porque Deus ele quer que o troféu da tua conquista seja a glória dele, e não a tua capacidade. Então não tenha medo, irmãos, vamos avançar. A gente veio aqui, a gente não voltou para o Brasil para criar uma religiosidade. A gente voltou para o Brasil para criar uma família que ama Jesus, para que vai promover o nome de Jesus. A gente vai criar uma igreja que não vai ficar travada num teatro. A gente vai abrir em outros bairros do Rio de Janeiro. Vamos para outras nações. O legado fala sobre a Race Church ser uma igreja generosa, que entendeu que Deus não é apenas um Deus que eu posto no meu Instagram, mas Deus também converteu o meu coração, o meu caráter, a minha emoção e o meu bolso. Porque isso é a integralidade do Senhor e de Cristo. Quem pode dizer amém? O estabelecimento de um legado eterno está intimamente ligado a um coração de uma generosidade extravagante. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará
a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quem falou isso? Jesus Cristo, Filho de Deus. Não sou eu que estou falando. Agora vamos lá. Não existe legado sem sacrifício. Repete comigo, não existe legado sem sacrifício. Eu quero que vocês pensem nessa frase aqui. A distância entre onde você está hoje para onde você deseja chegar é a dor que você está disposto a suportar. Olha aqui para mim. Vocês entenderam essa frase? A distância de onde você está hoje para onde você quer chegar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem um sonho? Onde você se vê daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como família, ministério, vocação, financeiramente, espiritualmente? A distância que você está hoje para onde você quer estar e o que você quer ser daqui a 10, 15, 20 anos, é a dor que você está disposto a suportar para chegar lá. Porque não existe conquista sem dor. E glória a Deus por isso, porque Deus é a nossa força quando nós somos fracos. Ei, você pode dizer glória a Deus por isso? Aqui é uma palavra de fé. Quem você vai ser? Você vai ser os 10 espias que vão se limitar ao que você vê? Ou você vai ser como Josué e Caleb, que vai penetrar naquilo que Deus falou para você entrar? E essa é a diferença. Eu não estou falando que você vai ser um doce iludido que vai acreditar em tudo na vida. O que eu estou dizendo é, o que o Senhor falou com você? Vai então. Mas pastor, não está consolidado, eu não posso tocar, eu não posso ver, eu não posso ainda... Vai, porque fé é o seguinte, é um caminho cheio de neblina. Você começa a caminhar, e à medida que você vai caminhando, a neblina vai sendo, e você vai começando a ver mais. Mas o que Deus está querendo de nós é um coração obediente. E para constituir um legado, eu quero dizer mais uma frase: não existe legado em zona de conforto. Mateus capítulo 26, para a gente encerrar, eu vou contar a história de uma das mulheres que mais me inspiram na Bíblia a amar mais a Jesus. Mateus 26 diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Esse unguento, esse óleo, podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, disse-lhes: ei, vem comigo, Rise Church, olha só. Por que vocês afligem essa mulher? Porque ela praticou uma boa ação para comigo, Jesus disse. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Derramando ela este óleo, este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o sepultamento. Esse aqui era Jesus, sabendo que ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa mulher não necessariamente sabia disso. Ela só amava Jesus extravagantemente. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Legado é eternizar a tua história eternamente. A generosidade tem algumas características. E eu quero falar uma coisa. Vocês que já conhecem a gente, eu sei que vocês já conhecem a gente. Mas quem não conhece, você pode estar pensando, ele vai falar de dinheiro, porque é o que toda a igreja faz. Eles amam falar de dinheiro, ganhar dinheiro fácil. Eles querem manipular para roubar o nosso dinheiro, vai falar que a gente vai ser abençoado. Eu posso estar fazendo isso aqui essa noite? Posso. Com certeza eu posso. Não é o que eu estou fazendo, mas eu posso estar fazendo. Eu posso estar falando sobre generosidade para manipular vocês a darem. Ou essa narrativa se tornou a perfeita narrativa para todos nós disfarçarmos a nossa ganância e não sermos leais a que Deus quer fazer através da nossa generosidade. Porque o fato é, nós não acreditamos que o dízimo é um requisito de membresia aqui na Race. Nunca foi sobre obrigação. O que nós desejamos é que vocês desejem dar. E o fato é que toda generosidade é vista por Deus como princípio. E aí eu falo, eu duvido, sim, eu duvido, que Deus não vai abençoar grandemente aqueles que dão com alegria no coração. A gente tem notado de 1 ano e 7 meses aqui,
algumas coisas. A igreja Res, ela não fica forçando as pessoas a darem dinheiro. Eu amo isso na igreja, eles dizem. Sabe quanto eles dão para a igreja? Nada. A igreja Res eu amo porque elas não forçam as pessoas a estarem no GC. E eu amo essa liberdade. Sabe quantas vezes ela vai no GC? Nunca. Eu amo a igreja Res porque ela não fica falando que a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente tem que fazer assim. Sabe como essa pessoa vive? Uma forma boêmia, carnal, semeando na carne e não dando testemunho de que se converteu. Sabe, nós somos uma geração que ama a liberdade. A pergunta é, nós honramos a liberdade? Porque muitos de vocês, como pastor eu tenho essa liberdade. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, não fique tranquilo. Mas vocês que estão aqui, a gente não vai ficar pisando mais em ovo para falar de dinheiro aqui. E a esse momento vocês podem falar amém. Amém. Sabe por quê? Porque o Jesus que a gente serve falou mais de dinheiro do que falou de salvação. Sabe por quê? Porque ele fala que Mamon representa um mal que é mais capaz de seduzir do que o pecado. E Mamon não é o dinheiro. Porque eu tenho reserva de emergência, eu tenho reserva de investimento, eu guardo meu dinheiro, eu estudo sobre isso, eu gosto de viajar e vou cuidar da minha família e vou ter meus momentos de prazer. Amor ao dinheiro é condenado por Jesus. Então não venha aqui com a narrativa de que aquela igreja fica querendo sugar o meu dinheiro. Não, a gente quer sugar de você, que você leve para a sua cruz a sua ganância ao dinheiro. Porque a ganância ao dinheiro vai fazer o seguinte, vai sempre vir com uma boa justificativa. Olha, esse dinheiro que eu podia dar, eu podia fazer isso aqui. Isso é ganância. Então, como pastor, eu venho exortar os irmãos. Honrem a liberdade, vivendo aquilo que a gente fala sobre o pilar cultural. Essa liberdade não é contra a santidade. Nós queremos ser uma igreja santa. Essa liberdade de dar não é porque a gente não precisa de dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que pagar o aluguel desse teatro amanhã. A gente precisa de dinheiro, mas a gente entende que o desejo que você tem de dar é porque você já foi abençoado aqui, você confia nesse lugar e no que a gente está construindo. Da mesma forma, todos os outros temas, o seu engajamento, a sua interação numa equipe, a sua interação num GC, nunca é porque você tem que fazer, é porque você quer fazer. O passado sempre aparece no presente, porque está eternizado na história. Eu oro para que nós saiamos daqui, e a gente vai fazer o projeto do legado, e eu espero que vocês ouçam o meu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque nós não vamos construir nada impactante sem generosidade. Não vamos. E aí você gostando ou não, mas nós não vamos. No aspecto de Maria, olha aqui, para a gente finalizar. Maria, aos pés de Jesus, mostra algumas coisas. Nós queremos ser uma igreja extravagante na generosidade e no amor a Jesus. Olha o que a extravagância faz. Preste atenção nisso. Olha o que a extravagância faz. No caso de Maria, muda ambientes e atmosferas. A Bíblia fala, não no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas, que quando Maria faz aquilo, o quarto, a casa, muda. O cheiro do unguento, daquele perfume muda. Eu acredito que a nossa generosidade e extravagância, amor a Jesus, muda atmosferas. 2, é totalmente contracultural. É totalmente antagônico à cultura da época. Generosidade e amor a Jesus é contracultural. Por quê? Maria, quando ungiu os pés de Jesus, Judas falou assim, por que ela está desperdiçando? Maria, irmã de Lázaro, quando ungiu Jesus, Marta falou assim, manda que essa mulher saia daí e sirva a mesa. É contracultural. Ouve, Res Church, servir a Jesus cada vez mais vai ser contracultural. Nós não acreditamos na era do triunfalismo. Nós não acreditamos que o mundo vai melhorar. Nós não acreditamos que porque você serve a Deus, tudo vai dar certo. Nós não acreditamos que a tua vida vai ser ursinhos carinhosos. Nós não acreditamos que até Jesus voltar, você vai viver triunfo, você vai ser promovido no trabalho, tudo vai dar certo. Mas nós acreditamos que o teu amor a Jesus vai se incendiar e vai te sustentar nos dias maus. Porque Ele continua sendo bom nos dias bons e nos dias maus.
E essa igreja que prega o evangelho coach, nada contra o coach, pelo contrário, ele tem a sua penetração nos nossos dias. O que eu quero dizer é o seguinte: sirva a Deus pelo que Ele fez em Jesus. Ele já é suficiente da sua fidelidade, e na ausência de milagres, continue sendo fiel. Nós não vamos ficar aqui falando que porque você vai dar uma oferta, ou porque você vai se converter a Jesus, a tua vida em 2023 vai ser diferente. Não. Nós não vamos dizer isso. Mas eu vou dizer uma coisa, que tudo que você fizer para a glória de Deus e por amor a Jesus, vai constituir um legado eterno. Nunca é em vão, nunca é em vão a tua devoção, a tua oração, a tua leitura, o teu jejum, o teu encorajamento, a tua oferta, nunca vai ser em vão. Jesus recebe a tua extravagância. Mas entenda, Maria não era para estar aos pés de Jesus. Eu vou repetir, Maria não era para estar ali. Eu falo que o teu amor a Jesus é contracultural, é antagônico à cultura, porque Maria tinha que estar servindo a mesa. Ela não tinha que estar num lugar cheio de homens com Jesus. Por isso que Marta vai com o peito aberto e fala: olha, essa mulher manda que ela sirva a mesa comigo. Jesus fala assim: Marta, se aquieta aí. Essa menina está fazendo a coisa certa e não vai ser tirada dela. Quem pode dizer amém por isso? Entenda, se você for seguir Jesus porque é paralelo com a cultura, você vai falhar. O evangelho, cada vez mais, vai ser antagônico à cultura. Vai ser cada vez mais contracultural. Não estou dizendo que a gente possa dialogar com a cultura, não estou dizendo que a gente possa se relacionar com quem não é cristão. Não é isso que eu estou falando. Só que a perseguição, ouve isso. Eu sei que é muito balde de água fria para uma noite só. A perseguição sempre marcou a história da igreja, e isso não vai mudar até que Jesus retorne. Então eu vou morrer um dia e eu vou deixar um legado para as minhas filhas. Eu vou falar o seguinte: meninas, ouve uma coisa, se eu puder, promete ao teu pai o seguinte: ame Jesus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração, e se prepare porque vocês vão ser perseguidas, se prepare porque vocês vão ter dias maus, dias de crise, mas esse Deus, que é o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, é o meu Deus, Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Eu não vou ficar pompando o evangelho para elas, dizendo: olha filha, o pai está morrendo, mas não se preocupe que Deus é o teu babá, que vai cuidar de você. Eu prefiro preparar uma igreja para dias maus, mas que está queimando de amor por Jesus, porque esse queimar de amor por Jesus é o que vai sustentar a gente nos dias maus. E que venha a perseguição, estufamos o peito, olhamos para o autor e consumador da nossa fé e dizemos: e que venha a perseguição, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A generosidade então é profética, porque ela prepara algo que você não sabe o que está fazendo. Quando Maria unge Jesus, ele fala: ela está preparando o meu corpo para a morte. Dizer, a tua adoração extravagante, a tua generosidade, você dá 5 mil, 10 mil, R$1, você não vê um resultado disso, mas você está fazendo algo profético, você está antecipando e chamando à existência aquilo que os céus já declararam. Deixa eu dizer o que é profético. Profético é vocalizar com generosidade, com ação, aquilo que os céus já declaram. E é inspirador para futuras gerações. Tinha muito mais coisa e eu me empolguei muito hoje, mas eu sei que a unção de Deus está nesse lugar. Eu sei que a presença de Deus está nesse lugar. E pastor, por que você está falando de dinheiro? Porque você está querendo roubar o nosso dinheiro? Bem, se é isso que você está querendo achar, tudo bem por isso. Não vai ser eu que vai mudar a sua ideia. Eu estou querendo dizer o seguinte, que se você não serve a Deus integralmente em todas as coisas, você não crê em Deus em todas as coisas. Deus não pode ser Senhor de uma área, mas Senhor de todas as áreas da sua vida. E eu sou a prova do que eu estou vivendo. Porque quando eu falo que eu abri mão de um green card, não é para me exaltar. Eu estou dizendo que eu constituo um legado no sacrifício, no desconforto. Então, irmãos, constituam um legado, mas saibam, vai doer. E não tem problema por isso, porque Deus é digno de honra e de glória. Ele fez o que só Ele podia fazer. Deus está escrevendo uma história, quem é você nela e o que as pessoas vão dizer de você. Quando você morrer, deixa eu falar, Pedro, Otto, Felipe, Patrick, todos vocês que estão aqui, as pessoas não vão falar de você, da lancha que você tinha, do carro que você tinha. Elas não vão falar de quantos seguidores você tinha. Elas vão falar quão compassivos vocês eram as pessoas à sua volta.
histórias de legado sempre estão sendo caracterizadas na forma como você trata pessoas, como você ama pessoas, como você é generoso, quando você é bondoso. Qual é a história que você quer ser lembrado? De alguém ressentido, sempre magoado, sempre ferido, inconstante emocionalmente, promíscuo? Ou alguém que, quer saber, eu vou levar a sério o senhorio de Cristo, vou viver por algo que é maior do que eu. E isso significa que eu vou me doar a pessoas, sabendo que assim Deus vai ser glorificado. Nós temos 3 projetos, e eu sei que eu passei do tempo, mas eu quero orar. De nenhuma forma a gente vai cantar uma música, e eu falei, a gente não vai dizer que se você dá, você vai ser abençoado 100 vezes mais, embora nós saibamos que a oferta é um princípio, e você vai colher, não é isso? A gente acredita nisso, mas a gente não vai viver em promessa. Faz sentido? Faz sentido? Tá bom? Mas você vai fazer com generosidade. No dia 18 de dezembro, a gente vai levantar uma oferta. A gente não vai fazer isso agora, porque agora está muita gente emocionada. A gente não quer que você dê por causa de emoção. A gente quer que você dê por causa de revelação. Você vai orar a Deus e você vai pedir, Deus, quanto a gente vai dar? A gente vai fazer 3 projetos para o legado. O primeiro, vocês já sabem, 150 cestas abundantes para 150 famílias da nossa cidade. Nós seremos testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em Judeia. Nós vamos abençoar famílias no nosso bairro. Nós vamos também abençoar o Brasil, investindo nossas finanças como Race Church para a Ark Brasil, que investiu em nós. Nós vamos abençoar a Ark Brasil, que está à procura da 2ª igreja a ser plantada. E também nós vamos investir num casal de missionários, numa janela 1040, numa zona não alcançável, numa zona sensível, que provavelmente a gente não vai nem poder postar sobre eles, porque são zonas sensíveis. Mas nós vamos construir um legado. E construção de legado é generosidade para outras pessoas. Pastor, mas e os dízimos e a oferta? Por que vocês não dão? Bem, vamos lá. O legado é o além dos dízimos. É importante que vocês entendam que os dízimos que entram na igreja e as ofertas têm uma percentual para as missões já. Aqui, o legado é o extra. A gente quer fazer além do que a gente já faz mensalmente. Todas as ações do Dream Center já vêm por causa da nossa recorrência de doações de vocês. E nós somos gratos. Irmãos, nós somos gratos. Porque Deus nos chamou para esse lugar e Deus está sustentando a gente. Coopere com isso. Coopere porque você foi abençoado aqui. E você entende que legado não é sobre o teu conforto, mas sobre o impacto na vida de outras pessoas. Dia 18 de dezembro, nós vamos anunciar que a gente vai conseguir 150 cestas abundantes para 150 famílias na nossa comunidade. Nós também vamos dar uma oferta generosa para a Ark Brasil poder plantar igrejas sadias no Brasil. Não só a gente, porque a gente recebeu uma oferta para estar aqui, e agora a visão do reino é que a gente abençoe a próxima igreja. Mas pastor, não é a Rise Church? É a próxima igreja, porque o reino é muito maior do que a igreja local. A igreja local cabe no reino, mas o reino não cabe na igreja. E nós queremos ser generosos. E o terceiro, a gente vai abençoar um casal, uma família, que abriu mão do seu conforto para ministrar o evangelho de Cristo em uma zona sensitiva, e que Jesus vai ser alcançado nesse lugar. A gente vai dar mais informações, quem é essa família, quem é esse projeto. Mas olha, o seu dinheiro não vai impactar apenas localmente, mas internacionalmente.